quero te convidar a uma reflexão. Você já parou para pensar por que o ser humano tem tanto medo da morte? Mesmo quem tem fé, diante da ideia da morte, estremece. Mas será que o medo da morte é só sobre morrer? O medo da morte ativa uma das áreas mais primitivas do nosso cérebro, a amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças à sobrevivência. Pesquisadores da Universidade de Bar-Ilan, em Israel, descobriram que o cérebro humano bloqueia automaticamente o pensamento consciente sobre a própria morte, como mecanismo de defesa. Mas quando somos forçados a encarar a morte, em perdas, doenças, diagnóstico, o nosso cérebro entra em hiperativação do eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Significado? Mais cortisol no sangue, mais ansiedade e o sentimento de impotência domina. Além disso, a tanatofobia, medo intenso da morte, está ligada a quadros de depressão, pânico e comportamentos de controle obsessivo. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? A Bíblia nunca negou o peso da morte. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas a morte não é o fim. Ela é uma ponte, não um muro. O apóstolo Paulo declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A raiz do medo está no desconhecimento da eternidade. Quem não tem clareza de destino, vive com pavor da partida. E em Hebreus 2, 14 e 15 também está escrito: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, o medo da morte é uma prisão. E Jesus nos convida a viver livres, sabendo que a morte não é o fim da nossa história. E aí vão 5 soluções de como enfrentar o medo da morte. Primeiro, eduque sua mente para lidar com a finitude. Falar sobre morte não atrai morte, pelo contrário, nos conecta com o que realmente importa. Segundo, regule a sua alma. O medo da morte aumenta quando sua vida está desconectada de significado. Você teme partir quando ainda não começou a viver. Terceiro, fortaleça seu espírito. Quem tem certeza da eternidade perde o medo do fim. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quarto, busque apoio. Falar sobre seus medos com pessoas de confiança e até profissionais é um ato de coragem, não de fraqueza. Quinto, cultive presença. A neurociência mostra que a meditação, a oração e a conexão espiritual reduzem a ansiedade da morte. Praticar presença é lembrar que você está vivo agora, e isso basta. O medo da morte é real, mas a fé torna a eternidade ainda mais real. Você não precisa viver fugindo da morte, precisa aprender a viver com profundidade, verdade e propósito. Só tem medo da morte quem não descobriu o sentido da vida. E você, está preparado para viver com a leveza de quem sabe para onde vai? Se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal, curte e compartilha. Você foi criado para viver aqui e na eternidade. Cresça com propósito.